Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: a seleção da França deve ser um dos amistosos fortes do Brasil na próxima data FIFA de março, não a de novembro, a de março. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a grande possibilidade do Brasil jogar com a França na data FIFA de março, ou seja, enfrentar a França e outra seleção europeia antes da convocação final de Ancelotti para a Copa do Mundo. Antes da gente começar, queria que você deixasse o like, se inscrevesse no canal aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você ir no site da Golcase. A Golcase é parceira aqui do canal do VSR e desenvolve produtos de uma qualidade absurda e produtos licenciados do seu clube. Isso quer dizer que, comprando na Golcase, uma parte do que você paga vai para o bolso do seu clube, para ajudar o seu clube a contratar e tudo mais. Tem garrafas térmicas, tem capas de celulares, mochilas, bolsas, cabos de celulares, tem também copos térmicos, como por exemplo, esse copo Vibe que está aqui, que está com um preço fantástico, com tampa, e tudo isso tem à sua disposição com produtos de qualidade e com um super desconto. Como é que você pega esse super desconto? Muito fácil. Só na hora que você estiver fazendo a sua compra no carrinho, você botar GolVSR. Os produtos da Golcase são comprovados. Eu uso aqui no meu dia a dia e recomendo que você vá lá e ainda ajude o seu clube. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado, depois do Brasil ter goleado a Coreia do Sul. Na manhã de sexta-feira, o Brasil ganhou por 5-0, e para quem não viu, eu analisei detalhadamente esse jogo no link que tá aqui em cima, tá? No card. E aí, um dos temas que foi muito falado e que eu divergi e que eu discordei da maioria é que a Coreia do Sul é uma seleção desclassificada, que enfrentar a Coreia do Sul é perda de tempo, como enfrentar o Japão, que o Brasil joga terça-feira. Perda de tempo. Eu discordo disso, falei sobre isso no vídeo, falei sobre isso no meu Instagram, tá dando uma repercussão danada, e eu considero mesmo. A Coreia do Sul é time que briga para ser campeão? Não, não é. Da Copa do Mundo? Não, mas é um time que sempre está no mata-mata da Copa. Então é interessante você enfrentar times assim. E esses times não são zero da bola, não. Esses times têm qualidade. Não qualidade de primeira prateleira, mas esse time tem qualidade. Inclusive, a Coreia do Sul foi ao mata-mata nas últimas duas Copas do Mundo. Na de 2018 estava no grupo da Alemanha e eliminou a Alemanha. E na de 2022 estava no grupo do Uruguai e eliminou o Uruguai. Então assim, dizer que a Coreia do Sul é bater em bêbado, de novo, eu discordo. Mas eu concordo que é importante para o Brasil enfrentar seleções mais fortes. E as seleções mais fortes do mundo são as seleções europeias, né? Entre as mais fortes do mundo tem as sul-americanas, né? Que aí quase sempre Brasil e Argentina. Aliás, a Argentina é a atual campeã do mundo. E seleções europeias. E o Brasil tem passado aperto justamente quando cruza com seleções europeias no mata-mata, né? Desde que o Brasil foi campeão do mundo em 2002, toda vez no mata-mata que a gente cruzou com uma seleção europeia, o Brasil tomou fumo, né? Em 2006 caiu para a França, antes tinha enfrentado o Gana nas oitavas, passou, enfrentou a França, tomou fumo. Em 2010 enfrentou o Chile nas oitavas, quando pegou a Holanda nas quartas, tomou fumo. Em 2014, passou por duas fases enfrentando sul-americanos. Enfrentou o Chile nas oitavas, passou nos pênaltis e ganhou da Colômbia em Fortaleza. Pegou a Alemanha e todo mundo lembra o que aconteceu. Em 2018, a mesma coisa. Quando pegou um europeu, a Bélgica caiu. E em 2022, goleou a Coreia do Sul nas oitavas e pegou a Croácia, caiu naquela triste disputa de pênalti. Então, há uma necessidade e há um clamor de quem acompanha, de quem curte, de quem torce pela seleção brasileira, que a seleção brasileira enfrente
seleções europeias fortes, ok? Isso quer dizer alguma coisa? Não. Isso automaticamente não quer dizer nada. Por exemplo, 2 exemplos. A seleção, a Copa do Mundo em que o Brasil saiu mais machucado dessas todas as eliminações que eu falei, foi, lógico, o 7-1. E naquele ciclo do 7-1 foi quando o Brasil mais enfrentou seleções europeias campeões do mundo, e aí juntando aí 2 que não foram campeões do mundo, mas que são fortes, né? Holanda e Portugal. Então, para a Copa de 2014, até porque o Brasil não disputou a eliminatória, o Brasil enfrentou muito seleções europeias campeões do mundo. Enfrentou a Inglaterra 2 vezes, enfrentou França no Brasil, enfrentou Itália, enfrentou Portugal e Holanda, né? Eu sei que o Portugal e a Holanda não tem Copa do Mundo, não tem título, mas eu tô colocando elas como seleções fortes, e terminou tomando um 7-1 pela proa, depois mais 3-0 da Holanda no terceiro lugar. E agora, mais recentemente, a era Dorival Júnior começa enfrentando 2 europeus, ganhando bem da Inglaterra e só não ganhou da Espanha porque a arbitragem deu 2 pênaltis indecentes para a Espanha poder, e a Espanha acabou empatando em 3-3, né? É que senão o Brasil do Dorival Júnior teria ganho da Inglaterra e da Espanha. E aí, só para quem não lembra, Inglaterra e Espanha foram os 2 times as 2 seleções que decidiram a última Eurocopa. Então assim, e o fato do Brasil ter ido muito bem contra a Inglaterra e Espanha nos amistosos não quis dizer nada, porque depois a gente viu como é que era a seleção do Dorival Júnior. Então, dito isto, é lógico que eu também quero que o Brasil enfrente seleções europeias fortes. E quando isso vai poder ser feito? Só em março. Por que só em março? Porque as seleções europeias ainda jogam em novembro pelas eliminatórias. Como é que está sendo as eliminatórias na Europa? Elas estão sendo o seguinte: grupos de 4 ou 5, e aí todo mundo se enfrentando dentro dos grupos. E aí, nesta data FIFA de agora, de outubro, eles vão completar o quarto ou a quarta rodada ou a sexta rodada, né? Nos grupos que tem 4 times, 4 seleções, é a quarta rodada. E nos grupos que tem 5 seleções, perdão, é a sexta rodada. E aí, em novembro, eles vão completar a quinta e sexta rodadas para os grupos que tem 4 seleções e a 7ª e 8ª para os grupos que tem 5 seleções. Então, a eliminatória europeia só termina na data FIFA de novembro. Então, não dava para você marcar amistosos em novembro contra seleções europeias fortes. Por quê? Exatamente porque essas seleções ainda disputam eliminatórias. Então, em novembro, o Brasil pega Senegal, que está muito perto de se classificar para a Copa, pode até se classificar para a Copa nesta semana, né, na próxima data FIFA. Deixa eu só ver contra quem Senegal joga, para eu trazer a informação certinho. Ó, Senegal ganhou do Sudão do Sul ontem por 5-0. Na terça-feira, Senegal enfrenta a Mauritânia. E aí, ganhando da Mauritânia, por qualquer placar, a Senegal está na Copa. Se empatar com a Mauritânia, a Senegal só ficaria fora da Copa se a seleção do Congo ganhasse por 7-0. Então o Senegal está praticamente na Copa. Então o Brasil enfrenta Senegal em novembro e esse jogo vai ser em Londres e enfrenta a Tunísia, que já está classificada para a Copa, na França também em novembro. Então em novembro os 2 amistosos do Brasil, seleções africanas. Era a previsão da comissão técnica. Outubro, 2 seleções asiáticas, enfrentou a Coreia, enfrenta o Japão na terça. Em novembro, 2 seleções africanas, vai enfrentar
a seleção de Senegal na Inglaterra e a seleção da Tunísia na França, e em março enfrentar duas seleções europeias. E quais seriam essas seleções europeias? Uma delas está praticamente certo que é a França. Esse amistoso só não foi anunciado ainda por uma razão. Qual razão? A França ainda não está classificada para a Copa. A França pode até se classificar para a Copa na terça-feira. Na segunda-feira. A França pode se classificar para a Copa na segunda-feira. Esse é o grupo da França, tá? Grupo D. A França tem 9 pontos, a Ucrânia tem 4, a Islândia tem 3 e o Azerbaijão tem 1, tá? Na segunda-feira, a França joga com a Islândia fora de casa e a Ucrânia joga contra o Azerbaijão com o mando de campo da Ucrânia. O jogo não é no Azerbaijão, o jogo vai ser em campo neutro. Então, assim, por conta da invasão da Rússia à Ucrânia. Então, a França pode se classificar na segunda-feira. A chance é bem pequena. Por que a chance é bem pequena? Porque para a França se classificar na segunda-feira, a França teria que ganhar da Islândia, até aí nenhum problema. A França ganhando é favorita contra a Islândia, a França iria a 12 pontos. E aí teria que torcer para a Ucrânia não vencer o Azerbaijão. Aí, se a Ucrânia no máximo empatar com o Azerbaijão, a Ucrânia iria 5, 12 menos 5, 7. Faltariam 6 pontos em disputa, então a França pode se classificar na segunda-feira. A chance é bem baixa da França se classificar, porque eu acho que a Ucrânia ganha do Azerbaijão, mas é possível. Até agora, o amistoso do Brasil contra a França só não foi anunciado porque a França ainda não se classificou. Se a França se classificando ou segunda ou em novembro, a França será um rival do Brasil no amistoso de março. Qual seriam outros? Segundo as informações da imprensa europeia, o Brasil tem possibilidade de enfrentar Croácia, Portugal ou Holanda, sendo a outra seleção. Então, se você pega aqui Portugal, o grupo de Portugal, foram realizados apenas 2 jogos. Portugal joga hoje, inclusive, neste sábado. Portugal até aqui tem 6 pontos, a Armênia 3, Hungria e Irlanda 1. Então, Portugal, a gente imagina que Portugal vá classificar direto. Como é que é na eliminatória europeia? O primeiro colocado classifica direto para a Copa, o segundo vai para uma repescagem. Então, Portugal deve classificar direto. Se Portugal se classificar direto, em novembro, Portugal poderia também ser adversário do Brasil. A outra seleção é Holanda. A Holanda está num grupo de 5 times, o grupo G. A Holanda lidera com 13 pontos, a Polônia tem 10. Ambas só jogaram 5 vezes. E a Finlândia, que já jogou 6 vezes, também tem 10. Aqui, para a Holanda, tá mais apertado, né? Aqui tá a Holanda, a Polônia é uma seleção que tem algum valor. O problema da Polônia é quando chega o torneio mesmo, que aí não consegue jogar. Mas em eliminatória a Polônia vai bem, a Polônia ainda pode classificar em cima da Holanda, ou a própria Finlândia, talvez. Então a Holanda aqui ainda está correndo algum risco. Se a Holanda classificar direto, ela também pode ser adversária do Brasil em março. Se a Holanda for para a repescagem é em março, exatamente em março. Então, sendo em março, não pode jogar amistoso, porque você vai jogar a repescagem. E a última citada é a Croácia. E a Croácia está passando um aperto um pouquinho maior, né? Aqui é o grupo da Croácia, o grupo L. E a Croácia tem 13 pontos em 5 jogos. A República Tcheca, ou a Tchequia, tem 13 pontos, mas em 6 jogos. Então, a Croácia aqui ainda está na briga ainda para ir para a Copa. Croácia se classificando direto para a Copa, ou seja, se classificando depois de novembro, sem repescagem, a Croácia poderia ser essa segunda adversária do Brasil. Quem
tem possibilidade de garantir vaga já nesta data também é a Inglaterra. A Inglaterra também está num grupo, está no grupo K. A Inglaterra, se vencer, vai a 18, e aí a Albânia, mesmo vencendo, é que a Sérvia poderia ir a 19, né? Então, dependendo do que acontecer nessa rodada com Sérvia e Albânia, a Inglaterra pode se classificar também nessa data FIFA. Muita gente falando, por que o Brasil não enfrenta a Espanha? A Espanha, o Brasil enfrentou recentemente, né, na era Dorival. Então, segundo a informação que eu tive, a Espanha não quer enfrentar o Brasil de novo. E a Espanha ainda tem uma questão. Se a Espanha classificar direto, ou seja, se a Espanha se classificar na data FIFA de novembro, a Espanha ela tem a possibilidade de enfrentar a Argentina em março pelo troféu lá, aquele troféu a finalíssima, né? Pelo aquele jogo que vale aquele troféu entre o campeão da Copa América, a Argentina, e o campeão da Euro, a Espanha. Então, eu imagino que a Espanha não iria querer, na mesma data FIFA, enfrentar Argentina e Brasil. Então, por isso que a Espanha não deve ser o adversário do Brasil. Para resumir, se a França classificar direto para a Copa, teremos um Brasil e França em março. E aí, qual seria a outra seleção europeia? Segundo as informações que vêm da Europa, 3 seleções mais fortes. 3 seleções com mais chances. Ou Portugal, ou Holanda, ou Croácia. Tem que ver qual dessas iria classificar direto, porque quem for para a repescagem não joga amistoso em março. Então tem esse ponto, né? As seleções europeias que estiverem jogando a repescagem não fazem amistosos em março. E aí você teria essas 3 possibilidades. Seriam ótimos duelos. Pegar França num jogo e Portugal ou Holanda ou Croácia em outro, seriam ótimos testes para a seleção brasileira. Vamos torcer para que isso aconteça, para você poder medir a temperatura contra essas seleções mais fortes. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Gostaria de ter um Brasil e França? Ou um Brasil e Portugal? Brasil e Holanda? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, clica no link que tá lá e adquira seu produto licenciado do seu clube lá na GoCase, usando o cupom GOVSR. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!